Galera do Free Live da Rádio Jara, sextou aqui na Rádio Jara com o podcast mais queridinho do Brasil e hoje eu estou com ele, André Lacerda. Palmas aí, gente. Palmas aí nos bastidores, gente, por favor. Muito prazer, André. É um prazer ter você aqui na Rádio Jara. Queria que você se apresentasse para a galera da Rádio Jara do podcast Free Live. Obrigado, Matheus. Obrigado a todos os ouvintes aqui da Rádio Jara. Para mim é uma alegria imensa poder estar falando aqui para todos os teus ouvintes. Sim. E até porque o público com certeza vai gostar muito dos projetos que a gente traz para Mato Grosso do Sul. Olha só, para quem não sabe, o André Lacerda, ele é pré-candidato a deputado estadual aqui para Mato Grosso do Sul. Mas conta mais da sua história, vamos conhecer mais sobre o André. Vai ter muita pergunta por aí. Quem é o André? Cara, é interessante dizer porque quando as pessoas chegam nos anos de política, poucas pessoas gostam de falar de política, né, hoje em dia. Hoje em dia tá difícil. E tem várias as teorias do porquê disso, né? Eu também não gostava muito, não me via, na verdade, como sendo um candidato, como disputando uma eleição partidária em algum momento da vida. Mas aconteceu. Uhum. Talvez eu me senti provocado por aqueles questionamentos que falam assim, olha, se você não gosta de como tá, então por que você não vai? Aí eu acho que um dia eu me questionei isso e falei, então por que não sou eu? Por que não eu, né? Então resolvi colocar o nosso nome e começar a construir políticas públicas. Certo. Na verdade, eu fiz direito pelo CDB, hoje sou advogado. Fiquei 4 anos concursado no Ministério Público, estava estudando para o próximo concurso que tinha, que era para ser promotor de justiça. Era, vamos dizer assim, tinha uma vida de concurseiro, né? Fiz muitas renúncias na vida para poder me dedicar nesse segmento, mas entendi que eu não me dou bem com a vida de gabinete. Certo. Eu não me dou bem com números de processos e essa distância da população. E resolvi renunciar ao meu concurso público e começar uma nova carreira, um novo... O que é uma decisão difícil, né? Foi muito difícil. E você sabe que tem uma história interessante? Eu nunca falei dessa história em rádio nenhuma que eu participei. Então... É exclusividade aqui da Rádio Jara, aqui do Matheus. No dia que eu estava assinando a minha carta de renúncia, eu liguei para o meu pai. Meu pai não era favorável, ele não foi favorável. Sim. Ele falou assim, André, você já está aí concursado, você já... Vai arrumar pra cabeça. Vai arrumar pra cabeça. Minha mãe também não. Aí eu liguei pro meu pai. Eu falei, pai, tô com a carta de renúncia na minha frente. Eu não sei se é isso mesmo e tal, mas eu tô decidido, mas tô com medo, sabe? Sim, claro. E aí meu pai falou assim, olha, filho, você já sabe o que eu penso, né? O que sua mãe pensa. Mas se for a sua decisão, nós vamos te apoiar. Eu só peço que você faça uma oração. Eita. Aí eu falei, não sei o que é pior. Aí eu falei, tá bom, então vamos lá, né? Eu fiquei pensando, vou para um lugar onde não tem ninguém. Eu fiquei pensando, para onde que eu vou? Rapaz, eu fui pro banheiro no Ministério Público. Tinha acabado de reformar o banheiro lá, tava um janelão aberto assim, eu abri aquele janelão, fiquei olhando pro céu ali, conversando com Deus, fiz umas orações. Só que a gente fica naquela expectativa, né? Que vai vir uma voz do céu e falar que cai um raio. É isso, filho, pode ir. E aí, se for sim, cai um raio. Aí não cai um raio. Aí eu fiquei olhando pra cima assim e tal. Eu falei, tá bom, vou renunciar. Sim. Eu entendi e falei, cara, é o que eu quero. Só que você vê que coisa interessante. Na minha faculdade, muito embora eu não queria ser político partidário, mas eu vivi a minha faculdade. Eu fui líder de sala, conselheiro de curso, monitor de direito penal e processo penal, orientador de oratório. O nerd. Fui o nerd. Sim. Vivi bem minha faculdade. Aí o povo achava que eu queria política, mas eu mesmo nunca quis, né? Sempre fui para a área dos concursos. Já era um sinal ali, né? E aí eu abri a porta do banheiro nessa oração ali, né? Abri a porta do banheiro para ir embora já para assinar a carta, né? Tava subindo um calouro meu na escadaria, olhou para mim e falou assim, ô deputado! E saiu. Aí eu olhei para ele assim, eu falei, cara, mas dentro do prédio do Ministério Público, o cara me chamou de deputado, eu falei, Deus, entendi, tá bom. É isso. Aí eu assinei a carta de renúncia e vim para construir essa política. Ficou até mais leve, né? Aí eu falei, putz, recebi a minha mensagem. Foi muito interessante isso que aconteceu e foi um alimento, assim, para me motivar, né? Certo. Nos últimos 3 anos, isso aconteceu em 2018.
E aí em 2019 em diante nós começamos um trabalho porque a minha cabeça ela é muito acadêmica, né? Sim. Como a minha família não é política, hoje meu pai ocupa um cargo de secretário do município, mas meu pai foi advogado a vida inteira, minha mãe é advogada, eu agora sou advogado também. Então a gente não tem um histórico, vamos dizer assim, político, né? Então a minha cabeça funciona de maneira acadêmica. Então eu comecei a estudar. Falei, cara, eu vou estudar por que eu não pego um projeto e apoio outro nome, né? Por que eu não apoio esses deputados que já estão lá há 30 anos no governo, no mandato, lá na Assembleia? E fiquei pensando nisso, estudando, me projetando, entendendo os problemas de Mato Grosso do Sul nesses últimos 3 anos. E entendi que eu posso contribuir, especialmente em algumas áreas que são mais, que eu domino mais, que eu consigo me disponibilizar para a sociedade e ajudar Mato Grosso do Sul. Porque, Matheus, não sei se você concorda, se os ouvintes aqui da Rádio Jara vão concordar comigo, mas eu tenho uma sensação que Mato Grosso do Sul parou no tempo. Em várias esferas. Em vista de outros estados, né? Mas houveram, obviamente, obras de infraestrutura nesses últimos anos, mas vamos falar de serviço público, de eficiência. Mato Grosso do Sul parou no tempo. Se a gente for analisar o mundo, o mercado financeiro mundial hoje, nós estamos falando de tecnologia. Total. Então, assim, se para os jovens aqui que nos acompanham que tem mais facilidade, mas assim, hoje o mundo inteiro está falando de metaverso, criptomoeda, NFT, mercado financeiro digital, né, realidade virtual, realidade ampliada e todo esse complexo, né, que está gerando emprego, está gerando renda no mundo inteiro. Mas isso não veio para Mato Grosso do Sul. Isso não está sendo nem debatido pelo setor público. Hoje, quando você entra dentro de uma escola, você percebe que ela está na década de 80. Porque quais são as ferramentas, falando em educação, um dos serviços públicos, quais são as ferramentas que o Estado tem para qualificar a mão de obra do nosso jovem e preparar ele para o mercado de trabalho? Para o mercado de trabalho de 2022. As ferramentas são uma lousa. É uma lousa, um professor... Eu estava pensando nisso agora. A diferença foi o quadro, né, que mudou, que não é mais o giz que a professora usa. Agora é canetão. É uma caneta. Mas a metodologia é a mesma. É a mesma. Então eu fico me perguntando assim, qual foi, nas últimas décadas, a estratégia adotada pelos últimos governos para a gente poder sair desse atoleiro? Para a gente poder trazer Mato Grosso do Sul para o século XXI. Porque eu acho que não tivemos muitas estratégias. Na verdade, quando nós emancipamos Mato Grosso do Sul do Mato Grosso, em 77, final da década de 70 ali, quando isso aconteceu, Mato Grosso do Sul naquela época dependia do agronegócio, tinha dificuldade de mercado atacado e varejista e não conseguia qualificar mão de obra para gerar emprego. Passaram 45 anos e eu vejo que nós estamos com os mesmos problemas. Nós continuamos dependendo do agronegócio, estamos com dificuldade de qualificar mão de obra e de gerar emprego para o nosso povo aqui em Mato Grosso do Sul. Então, paramos no tempo. Hoje, para falar de computador, o computador mais novo da rede pública de ensino no estado é do ano de 2012. São 10 anos atrás. Isso falando do mais novo. Porque tem escolas que ainda têm os mais antigos, que é de 2005, de caixa, 2006. Né? Não, o de 2012 é os famosos amarelinhos, aí, não sei se os ouvintes conhecem ele, reconhecem, mas é os amarelinhos que tem lá. Tá escrito assim neles, assim, ó, como é que fala? Licitação de 2012. Então, assim, nem foi licitado, aparentemente, né, computadores para modernizar a nossa rede pública de ensino. Então, como é que a gente vai gerar emprego no nosso estado? É inviável. Quando você vai para a saúde, vamos mudar agora, falar de outro setor público. Sim. Lá no começo do Mato Grosso do Sul, a gente tinha um problema, porque houve um êxodo rural, né? Então todo mundo saiu do interior, vieram para a capital para construir Campo Grande, construir a capital.
E aí, a saúde de Campo Grande precisava assistir à saúde de todos os municípios do interior. Criou-se, inclusive, um problema crônico de saúde em Mato Grosso do Sul, que é o que a gente apelida de saúde de ambulância. Porque quando alguém precisa de um atendimento no interior do estado, bota numa ambulância e manda para a capital. Sim. Sempre foi assim. Agora, 45 de anos... maior gravidade, inclusive. De maior, às vezes. Uai, eu visitei agora alguns municípios, vou até nomear um deles aqui, Paranaíba. Não tem pediatra no SUS de Paranaíba para fazer consulta. Não estou falando de caso grave. Se quiser fazer uma consulta via SUS, tem que sair de Paranaíba para poder vir. Normalmente vem para a região de Dourados, São Lagoas, Campo Grande. Então eu fico me perguntando assim, você vai em Três Lagoas, terceiro maior município, acabou de, inclusive, o governo inaugurou um hospital regional lá, porque diz que está regionalizando a saúde, só que não tem especialistas, não tem médicos, equipamentos de exame. Tem estrutura, mas... Botou um elefante branco na cidade lá, mas não está resolvendo. Sim. Não regionalizou a saúde. Ainda temos o estado dependendo de Campo Grande. Hoje, se você vai 4 horas da tarde no CEM, o nosso centro de especialidades médicas, tem 10 ambulâncias lá na frente, uma de cada município. Então, não foi regionalizada a saúde. E 45 anos depois dessa nossa emancipação, nós constatamos que nós estamos parados no tempo. Sim. Falando em tecnologia mesmo. Você entra dentro de uma unidade de saúde, a maioria das unidades de saúde tem computadores do ano de 2006, 2008. Sim. Eu fui conversar eu visitei, né, por curiosidade minha e preparação para ser deputado, aqui em Campo Grande eu visitei todas as unidades de saúde do nosso município, todas. Conversei com os usuários da saúde, com os servidores, com a gerência, com a secretaria da saúde. E percebemos que, na visão do usuário da saúde, a saúde está ineficiente. Na visão do servidor, a saúde oferece uma má qualidade de vida para o servidor, no dia a dia do trabalho. Na visão da gerente ou do gerente da unidade de saúde, ele não está conseguindo gerir a demanda e a oferta dentro da unidade de saúde, porque às vezes não tem resposta. De maneira eficiente. E imediata também. E imediata. E a secretaria do município não está conseguindo apagar o incêndio de todas as unidades simultaneamente, porque existe um Estado muitas vezes omisso com relação à saúde. Então, fica desse jeito. Aí você entra dentro de uma unidade de saúde e vê que o computador lá é de 2008. Aí o computador trava, a internet é a rádio, cai, o servidor também do Ministério da Saúde cai. E você só é atendido se você está ali. Se você preencheu a ficha. Preencheu a ficha. E aí o médico, para não ficar dependendo desse computador que trava, da internet que cai, ele pega e faz fichas manuais. Só que quando você fala de UPA, que é atendimento de urgência, não tem agenda. Pronto atendimento. Não tem agendamento. Então, o médico chega a fazer 30 fichas por hora. Aí o médico não resiste, porque ele vai trabalhar 1, 2, 3, 4. Quando terminou a semana, ele pede licença médica porque o braço travou por lesão de esforço repetitivo. Você imagina você escrever 30 páginas por hora. E aí depois você para uma manhã desse médico, que a hora dele é cara, para ele poder pacientemente fazer os encaminhamentos via CISREG. Se perde uma folha dessa, você já imaginou o problema que dá. Então, assim, nós paramos no tempo. Essa é a realidade. É importante frisar, até para a galera que está nos ouvindo, que todos esses dados, essas falas, né? Você pesquisou, você viajou pelo estado, você andou aqui por Campo Grande, Nada disso me contaram. Eu fui ver, né? Então, assim, eu visitei escolas, nas minhas redes sociais tem lá, a gente visitou as unidades de saúde. Em Campo Grande foram todas as unidades de saúde. Mas no interior a gente vai visitando, na medida em que a gente vai conhecendo os municípios, a gente visita uma escola, a gente visita uma unidade de saúde, até para confrontar como que está no interior e como que está na capital, né? Então, assim, eu admiro
muito mesmo, o servidor, tanto do estado quanto do município. Porque morar num estado que não está bem desenvolvido, não está moderno. Moderno. Isso. Não é moderno. E conseguir entregar o serviço público, mesmo que da maneira como ele é entregue, mas consegue entregar, isso é para poucos. Eu convido inclusive as pessoas, tentam enxergar o lado do servidor. Você está numa unidade de saúde que muitas vezes está lá quebrada, tem uma dificuldade de manutenção, e ali todos os dias, recebendo pedrada, recebendo uma demanda altíssima. Sim. E não tendo às vezes o material não tendo o material necessário ali, o computador que está travando, a internet que cai. Falar de sistema, olha que coisa doida. Eu cheguei no meio das minhas visitas, eu cheguei para as pessoas e falei assim, olha, deixa eu ver se eu entendi uma coisa aqui. Porque os sistemas que estão dentro dos computadores aí das unidades, eles não se comunicam. Aí, Matheus, olha uma coisa que é bem simples, que acontece praticamente todos os dias nas cidades de Mato Grosso do Sul. Um paciente que precisa de um pronto atendimento vai na UPA. Ali na UPA, ele vai fazer, um médico vai atender ele e vai acalmar aquela urgência. Certo. Às vezes faz uma cirurgia, abre, faz alguma coisa ali, costura, estanca o sangue e tal. Aquilo gera um cadastro num sistema estadual chamado CORE. Todo prontuário vai para o CORE. Fez exames, fica arquivado tudo. Vai para o CORE. Fez exame, fez aquilo e tal, CORE. Só que passou a necessidade de urgência, esse paciente tem que... O pós-urgência é na unidade de saúde do bairro ou da região dele. Sim. Só que aquele sistema, aquela unidade de saúde não tem CORE. Lá eles usam PEC, IGE e o CADSUS, que é o do Ministério, que também não se comunicam. E aí, o médico que vai fazer o atendimento, ele olha para o paciente e fala assim... O que aconteceu? Você pode me contar como foi a sua cirurgia, como que aconteceu e tal? Aí ele falou, eu não sei, eu estava desacordado. Aí o médico fala assim, então vamos fazer o seguinte... Eu vou fazer uma solicitação de um exame. Aí ele falou, mas eu fiz já esse exame. Sim. Aí ele fala assim, mas você tem impresso? Não tem impresso. Então eu vou pedir de novo o exame. Aí espera 2, 3 meses para fazer um exame, porque tem superlotação de pedido de exames por falta de comunicação e eficiência. Então, percebe como que quando a gente quer falar de um estado moderno, a gente está querendo necessariamente trazer tecnologia para Mato Grosso do Sul? E o quanto isso é importante, gente, a tecnologia avançada, até para melhoria na qualidade do atendimento público, né? Lógico. E é o que, por exemplo, e vale a pena dizer, apesar de eu estar concorrendo aqui, né, eu sou um pré-candidato a deputado estadual, mas eu tenho que levar o nome do nosso pré-candidato a governo, Marquinhos Trade, porque foi o que ele tentou se desdobrar para fazer no município. Os municípios, as unidades de saúde que têm computadores mais novos do que de 2008, foi porque o município tentou se desdobrar para trocar. Sim. Quando você fala de escola, nas escolas públicas municipais, algumas delas já estão recebendo mecatrônica para desenvolver coordenação motora fina e desenvolvimento cognitivo da criança. Eu lembro que teve uma época que até algumas escolas receberam tablets, não foi? Teve essa época. Eu não peguei essa época. Não, e agora na pandemia, né, teve escolas do município que o prefeito, então prefeito Marquinhos Trade, fez parcerias com... Se o município não tinha recursos, só que daí ele fez parceria com o Tribunal de Justiça, fez parceria para poder dar celulares, tablets para as crianças de algumas das escolas do município. Então, assim, mostra que, apesar de estar limitado como prefeito, mas ele entende que a tecnologia é fundamental para o nosso estado. E aí a gente pega esses últimos governos que podiam ter investido nisso, mas não investiram, não deram prioridade para a educação. Que tem condições para isso, né, gente? Tem, olha o quanto de recurso foi investido em diversas obras de infraestrutura, mas não foram investidos, não foram priorizados para a área da saúde, para a área da educação, e poderia ter sido, né? Então, assim, precisamos lembrar disso, mas nós queremos hoje colocar o nosso nome à disposição da sociedade
porque eu represento essas pessoas que, assim como eu, apesar de não gostar de política, nós estamos cansados de morar num estado que está desatualizado. Sim. Nós estamos cansados, Matheus, eu que fiz direito, quando vou em congressos, quando vou em algumas eventos, reuniões, que vêm alguns colegas de fora do estado para cá, parece que a gente já vai premeditado, sabendo que em algum momento aquele convidado vai errar o nome do nosso estado. A gente já fica meio, sabe, com aquele sentimento de A falta de identidade. Falta de identidade. A gente olha pra ele e fala assim, olha, ele tá falando um jeito aqui que daqui a pouquinho ele vai falar o nome do estado e ele vai errar. E aí quando a gente, parece que liga a antena, né? Sabe, com o sentido aranha? Quando dá o sentido aranha, que você fala assim, ele vai errar, parece que todo sul-mato-grossense raiz infla o peito e já fica esperando pra gritar do sul. E aí quando vai, o convidado vai e fala, Mato Grosso. Nossa! Aí eu tenho, velho. E se ele errar uma, duas, três, quantas vezes ele errar, nós vamos corrigir. Porque nós estamos... O que vai mudar vai ser a entonação vocal. Né? Vai ser mais grosso. No começo vai ser um do sul. Do sul. Daqui a pouco você vai pensar, é do sul! Do sul! Mas então, assim, eu convido essas pessoas que, assim como eu, estamos incomodados. Nós estamos incomodados. Nós não estamos na década de 80. Nós não queremos estar parados no tempo. E nós não queremos ser Mato Grosso. André, uma coisa que você me fez lembrar falando dessa situação, né, da galera vir de fora e falar Mato Grosso do Sul. Uma das coisas que a galera também fala de Campo Grande, falando em capital, que é uma capital do interior. Interiorana, né? Parece que a gente é do interior, só que grande. É verdade. Por conta dessa também falta de tecnologia, dessa modernidade hoje em dia voltada para a tecnologia, né? Você vê, Campo Grande, ela é uma capital, é o maior município de Mato Grosso do Sul, porém não é tão grande. Vamos dizer assim, populacionalmente falando. Não. Campo Grande, ela cresceu... Não é uma metrópole ainda, né? Metrópole seria se tivesse em municípios. Vamos dizer assim, a região metropolitana talvez abraçaria Jaraguari, né, Rochedo, mas não diria ainda como sendo metrópole. Mas até pelas características do nosso estado, né? Mas eu digo assim, a gente horizontalizou Campo Grande. Hoje Campo Grande, em extensão urbana, é um município muito grande. Sim. Só que não ficou super populoso. Então gera essa característica horizontal. Porque quando a gente fala em metrópole, normalmente a gente fala em verticalização. Né? Muitos prédios, muito apertado, muita gente por metro quadrado. Campo Grande, ela tem uma característica interessante. Inclusive fruto de estudo pela UFMS, um estudo apresentado pela curso de Arquitetura e Urbanismo da UFMS, mostra, o estudo chama Os Vazios Urbanos de Campo Grande. Porque olha que coisa interessante, né, Matheus? Se você sai do Aerorancho e você vai visitar o Nova Lima, você cruza praticamente Campo Grande inteira. E aí eu pergunto, quantos terrenos baldios você vai ver? Muito, gente. Né? Então, assim... Principalmente nas entradas de Campo Grande. Nas entradas, são muitos, né? Os polos industriais e tal. Mas mesmo que você tire os polos industriais, no centro da cidade, você pega na Afonso Pena, tem terreno baldio. Então, assim, a gente percebe que Campo Grande não se verticalizou. Inclusive, nesse estudo, eles apontam que, naturalmente, é um estudo não muito recente, mas também não mudou muito de lá para cá, que acho que, se eu não me engano, é de 2017. Só que cabe uma Campo Grande inteira dentro de Campo Grande. Caberia normalmente, de tantos vazios urbanos que nós temos. E isso gera um problema de gestão pública muito grave e crônico, que é a questão de como que você entrega com eficiência serviços públicos de uma cidade do tamanho de Campo Grande, que se assemelha ao tamanho de Salvador, ao tamanho de Belo Horizonte. Se você pegar o tamanho mesmo, né, por metro quadrado,
é bem parecido com Belo Horizonte, com Salvador, um pouquinho menor que Goiânia. Só que são municípios que têm mais de 2 milhões de habitantes. Você pega 2 milhões e 300 mil Salvador, 2 milhões e meio Belo Horizonte, que tem região metropolitana. Sim. E o nosso serviço público tem que atender um município do tamanho de Belo Horizonte, com 2 milhões e meio de habitantes, só que tendo apenas 930 mil contribuintes. Esse é o problema crônico do transporte coletivo. Sim. Porque o nosso ônibus ele roda o mesmo tanto que o ônibus de Belo Horizonte. Só que aqui com 930 mil contribuintes. O nosso esgoto tem que ser levado para um município de mais de 2 milhões de habitantes. Sim. Só que só com 930 mil contribuintes. Verdade. Então o asfalto é a mesma coisa. Todos os serviços públicos. Isso é um problema crônico. Porque Campo Grande cresceu e desenvolveu muito rápido. Quando na emancipação do estado, Campo Grande vira capital, ela tinha 116 mil habitantes. Na final da década de 70. Até o final da década de 80, a gente saiu de 116 para 320 mil. Então dobrou. A gente, na final da década de 90, mais 10 anos, saiu de 320 para 650. Aí quando entrou para os anos 2000, saiu de 650 para 900 mil. E até hoje, aí estagnou. Então faz, na verdade, 20 anos que Campo Grande parou de crescer em quantidade populacional. Sim. Porém, cresceu-se em 20 anos 10 vezes. Né? Cerca de 9 vezes Campo Grande cresceu. Então fica aquela ideia assim, cresceu desenfreadamente, sem conseguir, vamos dizer assim, se planejar de maneira mais eficiente. E hoje está colhendo, não vou dizer colher frutos, mas assim, a gente está vivendo consequências desse crescimento desenfreado da maneira como aconteceu. Sim. Diferente de um planejamento, né? Como se fosse, né? Um bem planejado. E Campo Grande nasce bem planejado. Se você pega o centro da nossa cidade, por exemplo, ali, a Campo Grande nasce na 26 de agosto com a Ernesto Geisel ali, perto da Fernando Correia, aquela região ali, né? Que tem o Marco Zero ali na Ernesto Geisel ali, né? Então ali Campo Grande nasce. O primeiro bairro de Campo Grande que foi desenhado mesmo, foi a Mambaí. Se você pega esse bairro, é um bairro bem... Ele é um bairro bonito, cara. Sim. Ele tem ruas bonitas, assim, e tal. O centro da cidade, todas as quadras nossas bem quadradinhas, bem desenhadinhas, tal. A Mambaí tem a 26 ali que corta, né? É Mambaí e tal, é bem grande aquele bairro e tal. Foi, inclusive, desenhado para os militares na época da Guerra do Paraguai, porque Campo Grande foi uma das sedes. Por isso que ficou um bairro militarizado. Sim. Mas de lá para cá, Campo Grande foi crescendo, recebendo população. E aí foi, em vez de ir construindo no centro, com um desejo de planejar algo mais bonito, algo legal para o centro, foram criando bairros periféricos. Foram criando cada vez mais bairros periféricos. Então, e distantes do centro. Até hoje a nossa população tem muito essa ideia, né? Fala assim, olha, eu não tenho recurso, para onde que eu vou? Para um bairro periférico. Então, hoje, até na gestão Marquinhos Trade, foi refeita a legislação de diretrizes do município, e agora não pode mais crescer. Campo Grande, pelos próximos 10 anos, a lei não deixa mais aumentar o município. Não sabia. Para criar unidades habitacionais, tem que criar agora dentro dos vazios urbanos de dentro do município. Até porque, se você cria um bairro novo, você tem que criar tudo novo. Você tem que levar o esgoto, tem que levar o asfalto, você tem que levar o saneamento básico como um todo, energia, tudo. Então, hoje tem, por conta dessa gestão, está criando agora casas onde já tenha saneamento, onde já tenha infraestrutura. Sim. E onde vai ser até mais bem valorizado. E assim que ocupar aquele determinado espaço vazio, aí sim... Aí pode aumentar. Você vê, agora tivemos uma gestão que começou a planejar de novo Campo Grande. Sim. Mas é uma questão a longo prazo. Então a ideia agora é a gente ter um governo do estado que queira fortalecer o interior. Hoje nós estamos vivendo um problema muito grave do interior do estado. Tem municípios que já diminuíram cerca de 20% da sua população.
Porque como não tem qualificação da mão de obra e investimento na educação de maneira eficiente, a pessoa que mora no interior ou vem para Campo Grande ou sai do estado para trabalhar. Quem já está em Campo Grande e não consegue emprego, tem que sair do estado, porque não tem outro lugar para ir. Hoje, os nossos municípios do interior estão diminuindo, estão enxugando. Aí muitos estão realmente vivendo puramente do agronegócio. Os comércios estão passando cada vez mais necessidade. Porque se Campo Grande vive uma realidade de que uma realidade difícil no setor privado, no interior isso é muito mais grave, porque eu falo muito assim, aqui em Mato Grosso do Sul, para você ter estabilidade financeira, ou você é fazendeiro, ou você é filho do fazendeiro, ou você trabalha para fazendeiro, ou você é concursado do servidor público. Porque se você não tiver uma dessas hipóteses próximo a você, se você não for servidor, não for concursado, não tiver contato com fazendeiro, você tá lascado. Você vai ter que matar um leão por dia, cara. É verdade. Então, assim, e o leão que eu digo é o próprio Estado, né? Que tem a maior carga tributária hoje do país. O atual governo aumentou todos os tributos. Aumentou o ICMS, aumentou o Fundersul, aumentou o ITBI. Hoje, você vê, para registrar imóveis, quando você vai na região leste, a região do Bolsão, o pessoal vai para Goiás para poder registrar um imóvel no cartório de lá. O pessoal que mora no Cone Sul vai para o Paraná. Hoje, mesmo aqui em Campo Grande, se você tiver que registrar um imóvel, vale a pena você tirar férias com a família, vai para a praia lá em Paraná, lá, curte a praia, registra o teu imóvel, curte com a família umas férias ali de um feriado prolongado, volta para cá e você economizou dinheiro de tão alto que são os nossos tributos aqui. É verdade. Então, assim, hoje eu vejo esse cenário de Mato Grosso do Sul. Nós precisamos de um governo que aqueça o nosso mercado privado. E quando eu digo isso, não é só gerar emprego, é gerar renda para o nosso povo. Porque eu consultei, assim, fui questionar algumas autoridades com relação à geração de emprego em Mato Grosso do Sul. Porque nós estamos vivendo um problema muito grave de desemprego. Aí eu vi uma matéria do governo dizendo assim, que o governador falou que nós estamos com um saldo positivo de empregos, ou seja, com mais vagas do que com gente demandando vaga de emprego. Sim. Só que essas vagas não se preenchem, né, por falta da qualificação da mão de obra. E as vagas que preenchem, dessas que o governo está abrindo, não é pelo povo sul-mato-grossense. Está vindo gente trabalhar aqui de São Paulo. Então, olha que coisa interessante. O nosso povo não tem emprego, não se enquadra dentro do roteiro do mercado de trabalho. Ele tem que sair do nosso estado. E quem está fora vem trabalhar aqui. Então, assim, isso revela o quanto que isso está sem planejamento. Então, assim, o paulista vai trabalhar... Tá incoerente isso, né, gente? Tá incoerente. O paulista vai trabalhar na Suzano, lá em Ribas. E o nosso povo sul-mato-grossense, lá que mora em Ribas, eles não conseguem vaga na Suzano, porque não qualificaram, ninguém qualificou a mão de obra deles. Né? Então eles têm que ou tentar uma nova renda de outra forma, porque o custo de vida lá em Ribas aumentou e eles não conseguem mais trabalhar na Suzano, ou ele tem que sair de Ribas. Vem para Campo Grande ou sai do estado. Ou seja, é mais fácil contratar alguém de fora do que qualificar o que está dentro. Do que qualificar aqui. Até porque o estado não auxilia nessa qualificação. Né? Então, olha a gravidade disso. A gravidade disso. Né? Então, eu vou dar o exemplo, falando agora que a gente mencionou da Suzano. 10 anos atrás, a primeira indústria de celulose veio para Mato Grosso do Sul. Lá em Três Lagoas. Né? A Eldorado. Muita gente falou que ia gerar emprego, ia mudar Três Lagoas e tal. Três Lagoas já era o terceiro maior município. Supostamente tinha público para poder trabalhar lá. Só que apesar da Eldorado ter sido um contrato bilionário, não prepararam Três Lagoas antes de instalar a indústria. Então não qualificaram a mão de obra. Resultado, quem foi trabalhar lá veio de São Paulo, veio do Nordeste, veio de fora.
10 anos se passaram. Sabe qual foi a consequência daquela expectativa de desenvolvimento? Hoje, Três Lagoas, que não tinha favelas, já tem 7 favelas. Criou-se uma evasão do centro, né? Então saíram do centro porque não aguentava pagar o aluguel. Criou-se invasões, favelas, casas irregulares. Sim. Diminuiu a qualidade de vida da população e o nosso povo não conseguiu trabalhar no Eldorado até hoje. Quem você vai lá, você vai ver que são pessoas que estão trabalhando de fora do estado. Me corrija se eu estiver errado. Mas o ideal seria os centros das cidades do interior serem mais baratos, né? Ou não, comparando a capital? Também, mas não é nem dessa forma que eu vejo. Eu vou trazer agora o exemplo mais recente, que é a Suzano e a Arauco. Certo. A Arauco foi a mais nova indústria que o governo contratou para levar para a Inocência. Se Três Lagoas, que era o terceiro maior município do estado, ainda não absorveu essa demanda, você imagina Inocência, que tem 8 mil habitantes. Então, assim, a Arauco está fazendo um investimento de 20 bilhões de reais no município. É um investimento maior que o PIB do estado. Então, escuta. Num município de 8 mil habitantes. Sabe o que me deixa inconformado? Eu fico me perguntando assim, um contrato desse tamanho, não deve ser assinado da noite para o dia. Então, assim, vamos dizer que para não ser nada, o Estado já sabia dessa contratação, para onde que essa empresa ia, há uns 5 anos, para não ser nada. Sim. O que na minha cabeça deveria acontecer se a gente tivesse um governo estratégico? O governo tinha que promover política pública naquele município para fazer a própria população entender que eles precisavam de uma indústria de celulose, como se a resposta do problema deles fosse essa indústria chegar lá em Inocência. Só que não fizeram. Hoje, a Arauco já assinou o contrato, já comprou os imóveis lá, onde vai ser instalado, já vai começar a instalação dessa indústria. Aí eu fui lá conversar com os vereadores, conversar com a população, com os empresários da região. Perguntei para eles, vocês sabem quais são os requisitos para trabalhar na Arauco? Eles não sabem. Perguntei para a população na rua, você sabe qual é a importância da Arauco vir para a Inocência? Não sabe. Não. Eu pergunto para eles o que uma indústria de celulose faz. Eles não sabem. Em outras palavras, nem se agora começar um curso de qualificação de mão de obra enquanto a indústria está sendo construída, a população não vai procurar qualificar sua mão de obra, porque eles têm desconhecimento da área. Exatamente. Então, assim, como é que você vai se interessar a fazer um curso de uma área que você não entende, não conhece, não sabe para que serve, nem qual vai ser o benefício para você e para o teu bairro? Então, assim, não existe política pública em Mato Grosso do Sul. O que existe é projeto. Por quê? Qual que é a diferença de projeto para política pública? Para o nosso espectador aqui da Rádio Jara. Um projeto, você desenvolve e executa e coloca no currículo. Pronto. Só que a política pública ela é muito mais complexa. Porque a política pública ela tem que envolver a população. O exemplo dessas indústrias de celulose é esse que a gente acabou de comentar. Sim. Em vez de assinar um contrato, mandar ir em Inocência e enfiar a goela abaixo da população, que agora se eles quiserem... Informar tudo. Né? Eles teriam que, por exemplo, promover a academia. Por que as universidades elas não são consultadas? Elas não participam da construção de política pública em Mato Grosso do Sul? Eu nunca vi isso em estado sério nenhum. Nós temos, Matheus, um arsenal gigantesco de produção científica nas nossas universidades que os nossos políticos sequer visitam para ler. Exato. Eu boto minha mão no fogo se um deputado desse visitou
um memorial de uma universidade para ler uma monografia. Cara, é pesquisa gratuita. Sabe? É um desenvolvimento acadêmico gratuito. Sim. Mas eles não consultam. Eles fazem o projeto, executam, não mudam em nada a vida da nossa população, muitas vezes prejudica, só que ele coloca no currículo dele. Exatamente. Vale mais ser visto, né, pelo projeto do que mudar aquela situação, história. Né? Aí agora, em época de ano eleitoral, você vai ver o currículo suposto desse político, aí vai estar escrito... O que eu fiz aqui. Uma lei aprovada. Sim. Aí você vai ver, não mudou em nada a aí vida da população aquela lei. Vamos falar, que é ignorante, que não sabe, vai lá aplaudir. Olha que vai legal, aplaudir, o projeto, mudou minha vida. E votar para fazer a manutenção desse cara, para continuar mais 4 anos no poder. E mais projeto. Aí agora eu te pergunto, eu não acredito em coincidência na política. Se nós estivermos com a nossa Assembleia Legislativa, mais da metade da nossa Assembleia está lá há mais de 20 anos. Sim. Nós temos deputados que estão lá desde a época do Mato Grosso Uno. Então, assim, era Mato Grosso, ele era deputado do Mato Grosso. Virou Mato Grosso do Sul, ele ficou deputado do Mato Grosso do Sul e está lá até hoje. Então, assim... Deputado da fronteira entre... É o deputado... Aí eu te pergunto... Eu até parei de ficar com raiva dos convidados quando erra o nome para Mato Grosso, porque eu acho que a gente às vezes deve estar mesmo no Mato Grosso ainda, sabe? A nossa política pública não aconteceu. Sim. Não aconteceu. E o que teve de desenvolvimento, principalmente para a infraestrutura, nesses últimos anos todos, não modificou a qualidade da eficiência do serviço público e a qualidade de vida do nosso povo. Sim. O interior continua dependendo de Campo Grande para tudo. Para saúde, para gerar emprego, para qualificar mão de obra, para tudo. E agora criou um novo problema, né? Que o nosso interior está perdendo população. Então você pega o próprio município de Inocência mesmo. Nós temos um público de Inocência de 14 mil habitantes. Uhum. Como é que se diz? Flutuante. Flutuante. Só que quem mora em Inocência hoje são só 8 mil. Aí eu descobri isso porque, conversando com a população, eu perguntei para eles assim, quantos eleitores tem aqui? Aí eles falaram assim, 6 mil. Aí eu falei, e quantos moradores? 8 mil. Eu falei, ué, vocês não têm criança, não tem idoso? Todo mundo que mora aqui vota? Aí eles falaram, não, porque o povo vai para o estado de São Paulo trabalhar, só vem aqui votar. Nossa. Então, na verdade, o público deles é bem menor do que isso. Só que, por que isso acontece? Porque a gente não tem desenvolvimento no interior. E é mais fácil uma empresa desse grande porte dominar aquela cidade, aquele interior, né? Aí pega uma empresa... Inclusive, houve uma legislação federal que limitou o tamanho da Suzano para Ribas. Porque é uma legislação federal que proíbe uma única empresa ser dona de um X% do município. Porque se não tivesse a lei federal, a Suzano ia comprar Ribas inteira. Se tem um investimento de bilhões ali para fazer... Hoje, vamos dizer assim, né? Se não tivesse essa lei federal lá para limitar, ia ter, vamos dizer... não ia mais ser prefeito, né? Ia ser quem era o diretor da Suzano. Porque o cara... Dá para comprar Campo Grande, gente. Vamos privatizar. André, é interessante você falar todas essas questões e tal, mas é importante também a gente falar sobre a sua pré-candidatura. Né? Você, como pré-candidato a deputado estadual, o que você quer fazer? Eu soube bastante que você gosta de lidar com o jovem, com a tecnologia, essa inovação que você quer trazer, né, para esse novo cenário do Estado. E o que você tem para dizer para aquelas pessoas que desacreditam da política sendo jovem? Porque o que a gente vê hoje, assim, e é o meu meio, né, de estar com jovens e tudo mais, é que se a gente vai falar de política, nem começa o assunto, não quero saber, não sabem quem votar, não sabem quem defender, enfim, existe aquela divisão, né? Para você também, como jovem, né, como você lida com todas essas questões sendo pré-candidato? Mateus, não se ama o que não se conhece. Uhum. Então, quando a gente fala de política pública moderna, nós falamos na obrigatoriedade
dos nossos governantes e representantes parlamentares falarem a língua do povo. O povo não gosta de política porque ninguém fala a língua do povo. São decisões que criam dentro de gabinetes que impõem para a população e a população tem que se virar. Através de códigos, né? São leis que são impostas, são decretos feitos e a população tem que se virar. O que eu mais ouço aqui em Mato Grosso do Sul é a população dizer: nenhum deputado veio aqui. Nossa. A lei que o deputado fulano de tal criou mudou a minha vida, mas ele não me consultou. Então a população, ela não está querendo falar de política, não é por conta das mídias, mas sim por conta do próprio político que não quer falar a língua do povo. Então quando eu chego para um jovem hoje e quero falar para ele assim: eu quero fazer política para você, só que eu quero saber o que você precisa. Eu quero entender no que você quer trabalhar. Porque se o jovem quer falar tecnologia e o Estado não fornece tecnologia e ficam esses deputados no poder por tanto tempo, o jovem ele vai falar: não é do meu interesse. Sim. Não quero participar. Porque não adianta. Ninguém me ouve, ninguém me consulta. Agrega, né? Não me agrega. E ainda eu sou subvalorizado, subjulgado, porque quando você fala com um político desses que já está há 30 anos na Assembleia, vai falar de juventude, o cara vai falar que o jovem é geração neném, é vagabundo, Nutella. Nutella, tá perdido. Sim. Aí eu penso, mas se isso for verdade, coisa que eu não acredito, o jovem não é isso. Mas se o jovem tiver perdido, isso deveria ser interesse público. Mas se o jovem está perdido, qual é a política pública que você vai fazer para você nortear esse jovem de novo? Mas não, os nossos governantes e políticos, eles entendem: o jovem está perdido, então ele está desunido, ele não vai votar em mim, ou se votar vai ser muito pouco, não vale a pena lutar por esse segmento, abandona. Fecha escolas. Fechamos portas, né? O atual governo está fechando escola, em vez de criar política pública para motivar o jovem a ir para a escola. Então, é a maior prova de que ninguém consulta, ninguém inclui a população no debate. Só impõe. Fala assim: povo, eu sei a solução das suas dores. É essa daqui. Aí o povo fala assim: não vai melhorar as minhas dores. Ele fala assim: vai sim, acredita que vai. Três Lagoas acreditou 10 anos atrás e agora está tendo favela. Então, assim, nós precisamos de estratégia, precisamos incluir a população nesse debate. Sim. E na minha ideia, eu no ano passado fundei a Federação de Jogos Eletrônicos e Tecnologia de Mato Grosso do Sul. Por que jogos eletrônicos e tecnologia? Porque o jogo eletrônico ele pode ser um esporte, ele pode ser um trabalho, ele pode ser uma oportunidade de renda, mas ele também pode ser ferramenta educacional. Sim, uma inovação, pode mudar uma situação em si. Pode mudar. Então, por exemplo, tem jogos hoje, porque o que é o jogo eletrônico? O jogo eletrônico é uma simulação de alguma coisa. Vou te dar um exemplo prático. Uma pessoa que quer tirar brevet, ele quer ser piloto de avião. Antes de você entrar num avião real, você vai fazer tantas horas de voo, o teste, né? Na simulação. Você vai entrar dentro de um simulador de voo e voar tantas horas naquele simulador. Isso é um jogo. É uma simulação, é um jogo. Sim. Lembra quando houve a obrigatoriedade de simulação para você tirar carteira de carro? Aquilo é um jogo. Hoje em dia não é mais. Agora não é mais obrigado. Mas aquilo é um jogo. Quando você fala em treinamento tático da polícia, poderia ser por jogo. Quando você fala em história, você poderia estudar história por jogos. Imagina chegar para um jovem e dizer assim: você não precisa, para você estudar a história do Antigo Egito, não precisa mais só o livro. Você pode colocar um óculos de realidade virtual e viver aquele cenário. E viver um dia no Antigo Egito.
Você pode entrar dentro da pirâmide do Antigo Egito, em tamanho real. Sim. Você pode olhar para um dinossauro em tamanho real na sua frente. São coisas que não é nem pro futuro, já está acontecendo Já agora. existe. Já existe. Nada disso que eu estou falando é para ser desenvolvido. Já existe. Já existe. Então, assim, são ferramentas que, se a gente falar a língua do jovem, o jovem vai passar a ter interesse. Sim. O jovem vai olhar e falar assim, então, isso é política? Porque isso eu quero, isso eu tenho interesse. Finalmente alguém está olhando para mim para falar e conversar comigo. E entender aquilo que eu gosto, porque não é por você gostar de jogos e ser criativo nessa área que você é um vagabundo, gente, pelo amor de Deus. Hoje, quantas pessoas trabalham? A nossa federação mesmo, nós temos mais de 350 atletas federados só aqui de Campo Grande. Nós fizemos um campeonato em dezembro do ano passado, que foi o maior campeonato esportivo da história de Mato Grosso do Sul. Em uma única modalidade, foram mais de 2.000 atletas cadastrados, participando. Então, assim, hoje nós já conseguimos gerar emprego pela nossa federação. Atleta nosso que está trabalhando num clube como atleta profissional. Nós estamos oportunizando renda, criando oportunidade para a nossa população. Porque o que eu defendo aqui é que o nosso povo possa escolher o que eles querem. Você, Matheus, tem que escolher o que você quer para a tua vida e teu futuro. E você ter essa oportunidade de você viver o teu sonho, a tua carreira, a tua vocação profissional. Aqui em Mato Grosso do Sul, você não tem que ser obrigado a sair daqui. Nem olhar lá para fora falando, não, lá eu vou conseguir. Lá eu consigo, mas por que aqui eu não consigo? Exatamente. Nós precisamos que o nosso povo volte a sonhar e volte a sonhar com possibilidade de realizar isso aqui. Porque os nossos melhores alunos dos ensinos superiores, as nossas cabeças mais brilhantes que querem empreender, muitas vezes a gente perde, o cara sai daqui. Vai ganhar mérito lá. E vai ganhar mérito reconhecido lá. Aí eu pergunto, vou para uma área bem popular. Sim. Música. Cultura. Nós somos referência no quê? Porque até os nossos artistas e músicos, porque nós temos muitos artistas bons aqui em Mato Grosso do Sul. Nós temos Conheço muitos que estão doidos para ir embora. Porque quem fez sucesso de nível nacional, que é daqui, só fez quando saiu. Tchau. Porque hoje aqui em Mato Grosso do Sul, né, aqui em Campo Grande, os bares têm dificuldade de colocar música ao vivo, porque o músico não pode tocar nem no bar. Você bota um bar na Afonso Pena, a legislação do silêncio não deixa ter música ao vivo. Eu que sou assessor, gente, eu quero falar sobre isso. Então, como é que a gente empreende? Como é que a gente valoriza o nosso povo? A partir do momento que eu acredito que a partir do momento que as pessoas enxergarem que aquilo é um emprego, que aquilo é o ganha-pão, que né? Não é apenas um hobby, um lazer, é o trabalho dele. É o trabalho dele, ele não está Exatamente. Sabe, a gente tem que pegar governantes que criam políticas públicas e que envolvam a população no debate para abrir a cabeça das pessoas para entender esse novo mercado de trabalho. Gente, por isso que eu vou falar. Por isso que é importante renovar. Exatamente. Exatamente. É importante renovar, porque não dá mais para ter as mesmas cabeças que não vão mudar. Não vão. Foi o período deles, o momento deles, agora é o momento de renovar. Nós demos o tempo acima do necessário para eles entenderem o novo cenário, o novo mercado, e eles não entendem. Então, assim, se eu quero que um atleta viva de esporte eletrônico, eu preciso criar essa oportunidade. É dever meu. Se eu for deputado, é o meu dever ir buscar investimentos e criar esse cenário de possibilidades e de oportunidades para o nosso povo aqui. Esse é o meu dever. Sim. É para isso que o deputado serve, não é para ficar indo em assembleia para votar e para isso ou para aquilo. É para ficar, é para a gente estender. É para cuidar daquilo que é teu, o jovem que é do teu estado, o empresário que é do teu estado. Exatamente. Né? Deputado estadual,
ele é uma autoridade Com que certeza. deve fiscalizar e que deve cuidar de quem está aqui, gente. Olha, na Constituição, agora falando como advogado, né? A Constituição fala que todo cargo público tem as suas funções típicas e atípicas. A função típica do deputado é legislar, criar lei. E as funções atípicas é fiscalizar o executivo, questionar as ações que o governador faz e representar os interesses da população. Como é que você fiscaliza um governo sem questioná-lo? Como é que você... hoje, dos 24 deputados da Assembleia, 21 são da base do governo e não questionam as ações que o governo faz. Então a gente não tem deputado. Não tem debate, discussão. Não tem debate. Né? Tipo... Aí outra função atípica, representar as vontades e a demanda popular. Como que nós vamos ter a democracia sul-mato-grossense bem representada por 24 pessoas que são quase todos do mesmo segmento? Sim. A gente não tem mulheres, a gente não tem... Cadê a diversidade? Cadê a diversidade? A nossa democracia não está representada. Exato. O único deputado que tem lá que é jovem não defendeu o jovem. Ficou vivendo pautas de Brasília. Nem o nosso estado ele ficou vivendo, nem as pautas estaduais ele viveu. Parece fantoche, né? Então, assim, eu vejo... Eu falo mesmo. Você pode, eu não. Mas, assim, os nomes que nós temos hoje lá representam parte da nossa população. Nós precisamos colocar novos pensamentos, novos segmentos, novas pessoas ali dentro da nossa casa do povo. A minha parte, a minha contribuição para Mato Grosso do Sul é trazer política pública para jovem, trazer tecnologia e melhorar a qualidade de vida e geração de emprego para o nosso povo. E modernizar e trazer mais eficiência para a entrega dos serviços públicos. Com essas pautas, toda a população de Mato Grosso do Sul pode contar comigo. Olha só. Porque é importante, gente, falarmos sobre isso, porque o que eu penso sendo jovem e vivendo várias situações, né, no meu estado, em Campo Grande. Você falou das funções de um deputado estadual, né? E a gente vê o quanto que essas pessoas nesses cargos públicos, elas dependem da população em si para que elas estejam ali naquele cargo. Exatamente. Né? E por que no momento em que ela deve ouvir e dar voz a essa população, estando no poder, elas não fazem isso? Pois é. Né? Mas qual que é a dificuldade de entrar na cabeça? nós temos um problema crônico também, né? Isso no Brasil, aí já não é mais Mato Grosso do Sul, que é a venda de voto. Uma vez eu ouvi uma história que eu achei interessante. Vamos ver se você concorda comigo. Você tem um direito constitucional seu, que é votar, exercer a sua cidadania. Se eu te ofereço algo para você, em troca, me dar o seu voto, você já não tem mais o seu voto é meu. Sim. Então, se eu compro o teu voto é meu, não é seu. Eu não posso nem te questionar, né? Eu não tenho nem que voltar mais lá. Então, olha que coisa interessante, porque se a população vende o voto para manter os mesmos deputados na manutenção de poder por décadas, eles não precisam trabalhar. Eles não garantido, né? Eles não precisam ir até o povo para agradecer o voto. Porque o voto não é do povo mais. Ele comprou, é dele. Aí quando chegou na próxima eleição, se ele comprar de novo, ele comprou, é dele o voto. Não é mais seu. Então ele não precisa voltar mais. Parece que a política virou mais um empreendimento. Virou negócio. Só que não pode ser negócio. Tem que respeitar os nossos princípios constitucionais. Às vezes não muda porque a gente não muda, né? A gente não muda. Então, assim, eu quero muito acreditar que é possível fazer política justa e boa aqui em Mato Grosso do Sul. Estou vivendo esse cenário. Convido a população que acredita nesse novo Mato Grosso do Sul
para que a gente coloque o nosso estado no mapa. Sim. E que a gente possa viver esse Mato Grosso do Sul moderno juntos. Porque no que depender de mim, nós vamos envolver a população dentro do nosso debate. Eu quero falar a língua do povo. Eu quero fazer as pessoas passarem a amar a política da forma como eu estou amando hoje. Porque eu estou conhecendo essa pauta. E só se ama aquilo que conhece. Exato. Então eu quero apresentar essa nova política para vocês. Então eu peço para que a gente possa caminhar juntos. Convido acompanharem a nossa rede social para que a gente possa desenvolver esse Mato Grosso Fica do à vontade Sul. para falar aí qual que é as suas redes sociais. André Lacerda MS, em todas as plataformas. André Lacerda MS. Facebook, Instagram. Todas as plataformas. Caso alguém queira entrar em contato com você, falar com você, como que é possível? Tem o nosso número, né, de WhatsApp, mas que é 992710340. Mas nós também temos as nossas redes sociais, sou eu mesmo que respondo, não tem outra pessoa, então podem mandar mensagem no direct, no privado, a gente vai bater um papo, conversar. Quero aprender cada vez mais com vocês quais são essas infinitas riquezas que Mato Grosso do Sul tem e andam escondidas por aí. Tá certo. E olha só, já estamos indo para a reta final, mas antes, para quem é do programa Free Live e conhece, a gente tem aquelas duas perguntinhas essenciais. Qual que é a sua qualidade, André, que você fala, poxa, essa qualidade eu tenho? Eu sou um ouvidor de histórias, eu gosto dessa empatia. Então você se considera uma pessoa empática? Eu exercito, na empatia ela é exercitável, né? Eu me exercito para que a gente tenha empatia, sim. E um defeito que você acredita ter? Eu gosto muito de estudar. Eu sou muito cabeça dura. Amigos meus falam assim, André, mas você não muda de ideia. Eu falo assim, eu mudo, mas é que é difícil de eu mudar. Tem que ter dados tem que ali. não é numa conversa que você me leva, não. Mostra os dados, pesquisa e tudo. Eu sou, como eu disse, né, minha cabeça é muito acadêmica. Então, assim, às vezes um amigo meu falou assim, não, André, mas eu tô conversando com você, conversa de bar. Você não consegue ter conversa de bar? Eu falo, não, tem que ter dados. Já tira um livro aqui. Senão a gente não consegue. E olha só, pote de inspirações, ó, já tá acabando de tanta gente que passa aqui pela Rádio Jara. Tira uma frasezinha que a gente já tá finalizando. Aqui. Olha só. Vamos ver. 306. Seja a sua melhor versão. Olha. E eu convido vocês para criarem essa versão nova de Mato Grosso do Sul junto comigo. Exatamente. Quer deixar alguma mensagem para alguém, para quem está ouvindo? É isso. Quero convidar todos vocês para integrarem nesse nosso metaverso tecnológico de Mato Grosso do Sul. Moderno. Moderno. Para que a gente possa construir juntos o nosso estado com todas as riquezas, valorizando a nossa gente, o nosso povo, gerar emprego, renda e desenvolvimento social para o nosso Mato Grosso do Sul. Exatamente. André, é um prazer ter você aqui na Rádio Jara, no programa Free Live. Sucesso na sua caminhada e boa sorte para você nessa pré-candidatura. Muito obrigado, Matheus. Obrigado a todos os ouvintes aqui da Rádio Jara. É uma alegria imensa poder ter participado aqui com vocês. Entra na nossa rede social, meu nome é André Lacerda. Exato. E as nosso arroba lá é André Lacerda MS. A gente bate um papo. Vai estar salvo isso aqui no YouTube, então você pode conferir depois essa entrevista, tá bom? Tchau, tchau, gente.